difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. As pedras do altar. Quando diz
as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Boa noite, meus queridos, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live da Primeira Igreja Batista de Josenópolis. É muito bom ter vocês aqui conosco nesta noite e juntos podermos adorar e buscar o nosso Deus, que Ele possa receber a nossa adoração, que Ele possa nessa noite falar aos nossos corações e assim entregarmos ao nosso Deus o nosso melhor. Então sinta-se à vontade, sinta-se na sua casa, deixe aí o seu like, a sua curtida, compartilhe aí com todos os seus queridos amigos, familiares, para que assim possamos estarmos em um grande grupo celebrando ao nosso Deus. Neste momento tão importante que precisamos estar juntos, buscando a doce paz do nosso Senhor. E, mais uma vez, eu te agradeço. Esteja aí à vontade. E abra sua Bíblia no livro de Salmo de número 103, para darmos assim início à nossa live desta noite. Salmo 103. Salmo 103, Salmo 103, dos versículos 20 ao 22. Salmo 103, dos versículos 20 a 22. 22, não 23, 22. Amém? Salmo 103, do 20 ao 22. Amém? E vai dizer assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que excedeis em vigor, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu deleite. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor a minha alma. Que nessa noite você possa bendizer a este Deus tão grandioso e tão maravilhoso, e que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa conduzir a sua vida e você possa sentir a sua presença nesta noite e você possa sentir este Jesus aí do seu lado, aí na sua casa, conduzindo a sua vida e a sua família. Amém? Vamos orar ao nosso Deus neste momento, pedindo a Ele que fale aos nossos corações, que Ele bendiga, a cada um de nós. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos, através dessa live, buscando a Tua presença. Peço ao Senhor que venha estar nos abençoando, Pai, venha estar recebendo a nossa adoração, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Grandioso Deus, visita cada casa, visita cada lar, a cada família, a cada querido, Senhor, onde quer que ele esteja, seja, ó Pai eterno, pela plataforma do Facebook, do YouTube, ó Pai, seja agora ou seja depois que ele esteja tendo este momento, Pai, que o Senhor fale em seus corações. Grandioso Deus, receba cada vida. Esteja, Senhor, com aqueles, ó Pai, que estão enfermos neste momento. Peço pelos pastores, ó Pai eterno,
Abençoe o pastor Maurício, o pastor Antônio, ó grande Deus, que estão internados com Covid. Ó Senhor, peço também pela Miriam, irmã da Gal, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, tratando a sua saúde. Oramos ao Senhor para que cure, ó Pai, para que os remédios façam efeito nessas vidas, que eles se recuperem, ó Pai eterno, que o Senhor trate com eles, ó Pai eterno. Grandioso Deus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor por eles e por tantos outros que estão enfermos. Peço também para a vida do Andrade, Senhor, que teve também um problema de saúde, também está internado. Coopere com a vida dele, ó Senhor, com o pastor Andrade, com a vida dele e da sua família, com o seu ministério, com a vida do pastor Júlio César também e tantos outros queridos. Senhor, neste momento te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos conduza debaixo da tua poderosa mão neste momento para louvar e engrandecer o teu santo nome, pois queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que a tua porção venha aos nossos corações. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu te convido já também a mandar o seu pedido de oração para nós levarmos para os nossos guerreiros de oração, que estamos fazendo aí um grande momento aí com um relógio de oração e que estaremos colocando os seus pedidos, tá ok? E neste momento vamos adorar ao nosso Deus, aquele que é o nosso Pai, o Pai nosso, que Ele esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa neste momento. Que Deus assim nos abençoe. Louvemos. Deixa o
Que esse reino venha sobre cada um de nós, que esse reino venha sobre as nossas vidas nessa noite e que possamos glorificar a esse Jesus tão amado e querido, que Ele possa reinar sobre a sua vida e possamos clamar a este Pai nosso dia após dia. Sabe por que eu estou te convidando a fazer isso? Porque Ele nos amou. Eu estou te convidando a fazer isso porque Ele se entregou por você. Ele fez isso por cada um de nós. Não duvide, não negue, mas entenda que foi por você, porque Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Amém? Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou um inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho.
amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Porque Ele nos amou, então Ele se entregou. Porque Ele nos amou, Ele derramou o seu sangue por nós. Porque Ele nos amou, Ele fez tudo isso por mim e por você. Então se alegre, fique contente no Senhor, se alegre nessa entrega, porque Ele fez tudo isso por nós. Então coloque neste momento a sua fé, coloque neste momento a sua razão neste Jesus, que pode e quer restaurar a sua vida, a sua família, quer restaurar o seu lar. Não deixe este momento passar, mas se entregue de corpo, alma e espírito a esse que se entregou por você, e coloque toda a sua razão sobre este Jesus, coloque toda a sua fé sobre este Cristo que morreu por mim. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como
não subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã. É assim que devemos crer, meus queridos. Nós não devemos duvidar, nunca duvidar de Deus, nunca duvidar daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e através de cada um de nós. Se você está clamando, está precisando pelo tratar, pelo agir de Deus, este é o momento de você buscá-lo. Este é o momento de você querer se entregar a este Jesus que pode restaurar, que pode salvar. E não duvide da voz do Senhor, não duvide do momento que Ele quer tocar na sua vida. E este momento é o hoje, onde você pode abrir o seu coração e deixar Deus fazer. Assim como Naamã foi curado ali, você não precisa duvidar, você pode acreditar que Ele também pode sanar as suas feridas, tratar as suas dores, mudar o seu coração. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pela oportunidade que nos dá de te louvar, de te exaltar, e peço que o Senhor esteja nos abençoando, nos guiando, Senhor, e falando aos nossos corações. Senhor, grandioso Deus e Pai, peço que aqueles que estejam necessitando, Pai, da tua cura, do teu agir, do teu mover, que o Senhor toque. Aqueles que precisam do teu perdão, que o Senhor abra os olhos e os corações de cada um, para que assim, Pai, se rendam a Ti, Senhor, e assim serem transformados. Grandioso Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos, assim, termos esse momento de reflexão e adoração para voltar os nossos olhos ao Senhor. E te agradeço porque até aqui o Senhor nos conduz. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero deixar aqui, para aqueles que estão conosco, principalmente aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Josenópolis, quero lembrá-los que nós estamos aí na campanha do quilo ainda, que os irmãos possam fazer a sua doação, porque neste momento de pandemia, muitas famílias estão precisando de alimento, e aí nós temos uma vasta lista de alimentos aí que podem ser doados e famílias serem abençoadas.
não fique de fora, participe deste momento tão importante, né, para a nossa comunidade de Josenópolis, ou aí perto na sua cidade, onde é que você está também. Certamente tem pessoas que precisam, principalmente nesse momento de pandemia. E também aos queridos que estão conosco, nós estamos aí na campanha para o nosso terreno, que os irmãos que fizeram este compromisso possam estar conosco aí, né? Nos ajudando, e que Deus esteja recompensando a todos que já estão participando desse momento tão especial e tão importante para cada um de nós, que é este momento de estarmos juntos nesta aquisição. E aqueles que já estão fazendo parte também do nosso relógio de oração, né? Não esqueçam de estar orando aí, tá certo? Buscando a Deus por esses nomes que eu já falei, né? Lembre dessas pessoas que precisam das nossas orações, coloque eles na sua oração, que são muito importantes nós lembrarmos dessas pessoas, de todos aqueles. Então dedique mesmo, não fale, não falte no seu relógio de oração, que é importante dobrarmos os nossos joelhos para assim adorarmos o nosso Deus, esse Deus tão amado, tão grandioso. Amém? Então, agora para a nossa reflexão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18. Mateus 18, do 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, do 21 ao 35. E a nossa temática, né, ela é sobre Jesus e o perdão. É essa a nossa temática desta noite, Jesus e o perdão. Mateus capítulo 18, de 21 a 35. Amém? Abrirei as suas Bíblias, vamos lá juntos, cada um no seu lar, na sua Bíblia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Na verdade, eu vos digo, 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendidos ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Assim, porém, este servo encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito.
Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, pela tua bondade e amor. Te louvo, Senhor, pela tua oportunidade que nos dá de recebermos a tua palavra neste momento. Que ela, Senhor, possa ser instrumento para acalentar, ó Senhor, os nossos corações, nos fortificar cada vez mais. Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos conduz e sei certamente que o Senhor continuará conduzindo as nossas vidas, ó Pai. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que possamos aprender um pouquinho mais sobre essa mensagem. Interessante que esse texto, o texto anterior eu não li antes do versículo 21, mas o texto 21, do versículo 21 para trás, ele vai estar falando sobre como devemos tratar aqueles que se encontram em pecado, aqueles que pecam contra nós e o quanto devemos perdoar. E ele continua essa narrativa e traz essa grande história para nós. Isso é muito interessante. Depois volte lá e releia os ensinos de Jesus. Quando alguém pecar contra mim, o que eu devo fazer? Vá até ele. Se ele não te ouvir, leve mais uma pessoa. Se ele não ouvir vocês dois, leve mais duas pessoas e assim por diante. E aí, no final, ele vai chegar neste texto do versículo 21 em diante que aqui estamos lendo. E ele é bem esclarecedor para nós. Meus queridos, João estava muito doente, provavelmente, quando ele estava neste momento do texto. Ele estava pressentindo que sua vida estava chegando ao fim. E um dos maiores desafetos da vida de algumas pessoas pode ser o irmão que está do seu lado. E provavelmente João tinha alguma questão com algum irmão e ele teria que resolver. Alguns vão dizer que ele tinha alguma questão com Pedro para resolver. E certamente morava não tão próximo e ele teria que pensar como fazer para resolver. Nós precisamos entender que a eternidade ela vai surgir para mim, para você, em algum momento. E nós temos que saber como resolver as nossas pendências. Às vezes devemos a alguém, às vezes precisamos perdoar alguém. E aí, será que vamos fazer? Será que partiremos para a eternidade com as dívidas que temos, com os erros que temos, com um ou com o outro? Nós precisamos entender que em alguns momentos precisamos consertar as coisas que fazemos. Precisamos consertar as nossas vidas. E ao dizer aqui, neste texto, nós podemos presumir que ao fazerem esse relato de que havia alguém em desavença ou com alguém com um pedido de perdão a ser dado, precisa-se fazer esse conserto. Um relacionamento que está quebrado, ele precisa ser consertado. Nós não podemos prosseguir desta maneira. Nós, como irmãos, não podemos viver em desavença. Eu lembro da história de Paulo e Marcos. Paulo teve um desgosto com João Marcos, e ele foi afastado de Paulo. E João Marcos se juntou a Barnabé, e posteriormente isso foi se resolvido. E então esse João Marcos para Paulo se tornou alguém importante. E um dia ele vai dizer: traga-me João Marcos, peça ele que traga os meus livros e a minha capa, pois ele muito me será útil. Pois naquele momento o perdão já havia sido dado e tudo consertado. Nós precisamos entender isso.
Podemos às vezes achar que algumas histórias são assim intrigantes e interessantes, mas elas também são necessárias para que nós venhamos a refletir essa questão do perdão. Até mesmo podemos achar que são engraçadas. No entanto, elas representam, elas mostram como devemos agir, em alguns momentos mostram como nós estamos agindo. E em alguns momentos, até mesmo acerca do perdão que estamos dando, um perdão superficial, porque perdoamos no falar, mas no agir, agimos totalmente diferente. Complicado. Muitas vezes motivados pelo egoísmo, pelo querer ganhar alguma coisa, uma vantagem egoísta ou algo parecido. Sim, podemos dizer que perdoamos. Só que complicado é se verdadeiramente não perdoamos, no menor atrito, as coisas explodem. Então surge, poxa vida, será que eu fui realmente perdoado? Porque no primeiro momento, no deslize que aconteceu, o cabelo que caiu, a pessoa viu, já explodiu. Mas será que realmente me perdoou? Ou será que realmente só maquiou? Será que realmente estamos perdoando as pessoas ou estamos guardando para naqueles momentos suscitar as ofensas passadas? Já viu aquela história que fala sobre a memória de elefante? Tem algumas pessoas que dizem que perdoaram, mas tem guardado lá na memória, assim como o elefante guarda o seu momento de infância e quando era preso a um toquinho e ele não conseguia sair. E algumas pessoas ficam sim presas no seu passado e verdadeiramente dizem de boca para fora que perdoam, mas por dentro continuam magoadas, continuam ressentidas. Todos nós parecemos com esses dois exemplos que citei. Mas nós temos que entender que realmente a questão do perdão ela é estranha. Porque a nossa inclinação natural não é para isso. Mas nós precisamos lutar contra essa inclinação que não é natural. A questão é que nós temos um Cristo, que nós até cantamos, sobre um Cristo que nos amou, que se entregou por nós, que derramou o seu sangue na cruz. Este Cristo que nos perdoou. Ele falou, nesta parábola aqui, Jesus ensinou que aqueles que experimentaram o perdão de Deus podem aprender a estender este mesmo perdão aos outros, e nós que temos a Cristo fomos perdoados. E aí, sendo assim, apesar de que nossa natureza diga o contrário, você e eu podemos perdoar, podemos aprender a perdoar verdadeiramente aqueles que pecaram contra nós. Esse texto de Mateus ele é muito enfático sobre isso. Ele é enfático, ele inicialmente trabalha com aqueles que erraram contra nós, aqueles que como devemos tratá-los, e por aí vai. A questão é que nós precisamos entender que as pessoas sempre vão falhar conosco. E assim, para ajudar a tratar com perdão, Jesus nos ensina alguns princípios referentes às perdas e à sua prática que nós devemos aprender. Primeiramente, Jesus aqui no texto, ele vai dizer para nós, ele vai nos ensinar que o perdão ele é ilimitado. Por isso, no versículo de número 22, ele vai dizer, no versículo 22, Jesus disse, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha para você ver a fala de Jesus sobre aqueles que erram contra nós. Porque também, meus irmãos, nós vamos refletir. Jesus está nos ensinando. Nós temos que aprender. Antes de tudo, é preciso ressaltar que o perdão é uma questão de obediência a Deus. Jesus deixou bem claro que o nosso dever é perdoar. Em Marcos 11, 25, lemos, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Ao fazer a pergunta, Pedro revela que não tinha a menor dúvida quanto o dever de perdoar. Pedro sabia que ele tinha que perdoar. Ele já havia aprendido essa lição com Jesus. Ele sabia que não devia guardar rancor, nem cultivar mágoa ou ressentimento em seu coração. Ao sugerir que o perdão poderia ser dado até 7 vezes, Pedro teve ou deve ter pensado que sua proposta seria vista por Jesus certamente como um grande avanço, porque ele já tinha aprendido que tinha que perdoar. Ele aprendeu, mas Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas 7 vezes está bom? 7 vezes, uma moeda de 7 vezes está bom para perdoar? Eu não preciso fazer mais nada, né? Ele achava que Jesus ia falar com ele, não, tá bom, Pedrão, você aprendeu. Mas Jesus ele vem e diz algo mais neste momento. Por que Pedro estava pensando assim? Porque os rabinos ensinavam que uma pessoa só era obrigada a perdoar 3 vezes. Pedro pensou que 7 estaria ultrapassando o padrão com uma razoável margem de sobra. 7, perfeição, né? Então, a partir do momento que Pedro escuta de Jesus a resposta, nós podemos imaginar a sua surpresa. Quando Jesus disse que o padrão para os cidadãos do reino era outro. Porque nós somos cidadãos do reino e não deste mundo. Nós somos cidadãos do reino e não deste mundo. Ao dizer, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Jesus está ensinando o perdão não tem limites. Este mesmo princípio está registrado em Lucas 17,4, quando Jesus ensina que se deve perdoar 7 vezes no dia. Ao fazer a referência a número, Jesus não quer colocar um foco em quantidade. Ele não quer que contemos as ofensas que nos são feitas. Ele quer que saibamos que o perdão é ilimitado. Eu e você, nós somos perdoados sempre. E um dos grandes desafios na prática do perdão, como ensinava Jesus, é isso, é perdoar sempre, sem fazermos conta das vezes que perdoamos. Tem muitas pessoas que vão lá e pegam o seu caderninho, a sua lista negra lá e falam assim, ó, perdoei, mas tá aqui, tá anotado. Mas que perdão é esse que você anotou? O negócio você tem que pegar esse negócio, jogar fora, moço. Esquecer. A questão é essa, que muitas vezes nós não lembramos que o perdão ele é ilimitado. A nossa obrigação, a nossa função, o nosso dever é perdoar. O que o outro vai fazer com o perdão é culpa dele para lá. Mas a nossa questão é essa, perdoar. É perdoar, independente daquilo que fizeram conosco. É dolorido, mas aquilo doeu demais. É Jesus que vai te consolar. É Jesus que vai tratar o seu coração. É Ele. É Ele. É com Ele que você tem que tratar. Perdoa o outro. Perdoa. Deixa que Jesus trate o outro. Mas faça a sua parte. Não carregue isso. Jesus também ensina que o perdão é uma resposta da nossa compreensão da misericórdia de Deus. Porque Ele é misericordioso. Olha o que o texto diz no versículo de número 27. Olha para você ver. Versículo de número 27. Então, movido de compaixão, o Senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Alguns vão calcular que essa parábola, né, os valores dela, né, que o servo devia 10.000 talentos. E uma ideia assim representativa do talento, que era uma unidade de medida para aqueles metais preciosos, como ouro e prata. Então, dizia-se que o talento era equivalente a 34 quilos. Logo, 10.000 talentos equivalente, né? Alguns vão dizer 340 toneladas, é muita coisa, né? Se isso for verdade, né? É que alguns estão dizendo. Se fosse prata, seria 680 milhões. Se fosse ouro, quase 60 milhões. Isso quando lá foi feito este cálculo lá, e se foi isso mesmo, é muito dinheiro. Dependendo, era quase o PIB de uma cidade grande.
Porque esse camarada devia. Era uma dívida tão grande, que esse criado, por si só, era difícil pagá-la. Então ele implora misericórdia e o rei perdoa a sua dívida. O que Jesus está dizendo aqui é que cada um de nós, como aquele servo, tínhamos com Deus uma dívida impagável. Não tinha como pagar, não tinha. Mas quando chegamos a Ele através do seu Filho Jesus e pedimos misericórdia, Ele elimina a nossa dívida, nos perdoando total e completamente. Uma das chaves para ser capaz de perdoar os outros, meus queridos, é lembrar-se da grande dívida que Deus nos perdoou, da grande dívida que Ele teve para nos perdoar e da graça que Ele libera continuamente quando buscamos pedindo perdão por nossas faltas, por todos os dias nós pecamos, todos os dias. Nesse caso, Jesus deixou bem claro que a condição para sermos perdoados por Deus é que também perdoemos a quem nos ofende. Ah, Jesus me perdoou, mas quando alguém faz contra você, você não quer perdoar. Como assim? 2 pesos, 2 medidas? Nós sabemos disso. Não pode haver uma balança desigual, tem que ser igual. Tem que ser igual. Em sua oração modelo, Jesus deixa bem claro: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, lá em Mateus 6,12. Pelo que está escrito, não temos o direito de pedir perdão a Deus se não perdoamos os nossos devedores. Como que eu vou clamar por perdão se eu não perdoo o outro? Aqui é bom observar que Jesus enfatizou este ponto logo a seguir. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15 vai dizer: nossos devedores são aqueles que nos atacam, são aqueles que nos afrontam, são aqueles que nos ofendem, nos ferem, nos traem. Se não tivermos a disposição para perdoar a esses, como vamos pedir a Deus perdão? Nos perdoa. Como vamos? Com que cara vamos chegar a Ele? Em sua parábola, Jesus destaca esta incoerência do servo ao lidar com a dívida do seu conservo. Do versículo 30, Mateus 18, 30. Ele, porém, não quis antes, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Um denário era um dia de salário para um trabalhador comum. 100 denários seriam um pouco mais que 3 meses de salário, uma dívida bastante séria. Mas quando você compara com a dívida do primeiro servo, que tinha acabado de ser perdoada, era uma quantia insignificante, que nem vale a pena mencionar. Então veja o que aconteceu. Este primeiro criado perdera a perspectiva. Em sua mente, o pecado deste segundo servo tornou-se muito pior do que realmente era. Na verdade, ele havia se descontrolado tanto que se sentia justificado em mandar este segundo criado para a prisão, mesmo que ele próprio acabasse de receber o perdão de uma dívida milionária, 6.000 vezes maior. Às vezes, temos dificuldades de perdoar porque perdemos a perspectiva. Precisamos entender que o que temos com Deus é uma dívida de pecado infinitamente maior do que qualquer ofensa que venhamos a sofrer. Diante do que representa a dívida que temos para com as ofensas que sofremos, por maiores que sejam, tornam-se pequenas e triviais. Nossa falta de discernimento nessa questão tem a ver com o ensino de Jesus sobre o julgamento. Em Mateus 7, 3 a 5, ele chama a nossa atenção para a insensatez. Ele fala, meus queridos, ele fala que nós olhamos para o cisco que está no olho do outro e esquecemos a trava que está no nosso olho. Nós olhamos para as pequenas pintas que aparecem na vida do outro e esquecemos da grande mancha que está na nossa vida. Não é isso que Ele quer para nós.
ele nos ensina que a misericórdia de Deus vem sobre nós, mas ele nos ensina que também devemos ser misericordiosos com os outros, independente de quem seja, independente de qual seja o tamanho da ofensa. Devemos perdoar, porque Jesus assim nos ensinou. Jesus também nos ensina o perdão que vale a pena pelas consequências que a ausência do próprio perdão traz. O versículo de número 34 deste mesmo capítulo 18, ele vai nos dizer: indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. O negócio foi difícil, rapaz. Até pagar esse negócio tudo aí demorou. Mas depois do tormento ele pagou. O servo da parábola não perdoou o seu conservo e o mandou à prisão a ter que pagar essa dívida. E essa notícia chegou aos ouvidos do rei, que, é claro, ficou super indignado com isso e questionou a insensatez do seu servo mau e também o mandou para a prisão. Como se pode ver, a falta de perdão trouxe para aquele servo um custo insuportável. Quando nos recusamos a perdoar alguém, meus queridos, quando recusamos de perdoar alguém, há uma penalidade, há um custo atrelado a esta decisão e que tem que pagar. Quem vai pagar? É você, sou eu, somos nós que não perdoamos. É quem tem que pagar, não é o outro. Somos nós que pagaremos se nós não perdoamos, somos nós. No caso daquele servo, a recusa em perdoar fez dele um prisioneiro. Nesse caso é importante ressaltar que o perdão não é um favor que você faz a alguém, mas um bem que você faz a você mesmo. O que pode ser comprovado pelo testemunho de muitas pessoas que se livraram desse peso sobre as suas costas. E muitas pessoas vão dizer: perdoei, senti que aquele negócio saiu de cima de mim, aquele fardo foi embora, parecia que tinha uma nuvem negra sobre a minha cabeça. Hoje estou aliviado, porque eu perdoei realmente, meus ombros estão leves. Alguém vai dizer com muita propriedade: perdoar é libertar um prisioneiro, apenas para descobrir que o prisioneiro era você. Preste bem atenção. Perdoar é libertar um prisioneiro, apenas para descobrir que o prisioneiro era você. Então aprendamos, meus queridos, que nós precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, as consequências vêm sobre nós. Elas virão. Nós precisamos perdoar, independente de quem seja. Precisamos. Perdão é algo extremamente difícil. Eu concluo desta maneira, pois é difícil, não é fácil, mas é necessário, pois é uma das características inerentes ao cristianismo. Nesse caso, não adianta desculpas ou qualquer tipo de argumento. Precisamos resolver as nossas questões, as que temos com os outros e as que os outros têm conosco. Precisamos. Nesse caso, não adianta fazer isso, argumentar. Jesus quer que você perdoe, quer que nós perdoamos. Ele deu a vida por nós e se prontificou a perdoar todos os nossos pecados. Ele mesmo fez isso. E quem é que nos capacita para isso? É Ele mesmo. Ele mesmo nos capacita para praticar o perdão. Mesmo que seja 70 vezes 7. Ele que nos capacita. Como aprendemos com Jesus nessa parábola? Como aprendemos muito? O perdão, meus queridos, é prática. E ela precisa ser praticada em nossas vidas. E nós precisamos levar algumas coisas em conta. Primeiramente, eu preciso levar em conta que não há limite para perdoar alguém.
pois o perdão é ilimitado. Pois a graça de Deus sobre as nossas vidas, da mesma maneira, ela é ilimitada. Segundo, que Deus é a nossa medida. Deus é a nossa motivação. Somos perdoados pelas misericórdias de Deus. A nossa dívida era enorme, mas maior é a força de Deus em nossa vida. Maior é o Deus que mora em você. Maior é o Deus que mora em nós. Por isso precisamos entender isso. Se Ele mora em nós, Ele é um Deus perdoador e assim também devemos perdoar. E que as consequências do não perdoar não vêm para o outro, mas sobre nós mesmos. Quando perdoamos, nos libertamos da solidão pessoal. Precisamos entender isso. Você está tendo dificuldade em perdoar alguém? Lembre-se da tremenda dívida que Deus lhe perdoou. Mantenha seus pecados em perspectiva do perdão, pois Ele te perdoa. Deus quer te perdoar. Isso vai te ajudar a você entender, porque os seus pecados foram perdoados em Jesus. E por que você não pode assim perdoar o outro? Quando você entende que os seus pecados foram perdoados, você também será complacente com os erros dos outros, pois entenderá que os outros também precisam de perdão, pois você foi perdoado. Jesus te perdoou. Ele te resgatou. Ele derramou a sua vida por você. Ele derramou o seu sangue por você. Ele fez isso pela sua vida. E você já perdoou quem te ofendeu? Você já perdoou aquele que te traiu, te ofendeu, agiu com falta de honestidade contra você? Jesus, ele nos ensina sobre o perdão. E ele nos ensina que devemos perdoar. Que assim seja para cada um de nós. Que sejamos perdoadores. Que aprendamos neste momento que Jesus também nos perdoa. Amém? Coloque sua vida diante de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Quero colocar a sua vida diante de Deus neste momento. Quero colocar você neste momento. Volte os seus pensamentos a Deus e peça a Ele que trate com o seu coração neste momento e que Ele ensine a você como se libertar neste momento. Senhor, grandioso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia Cristo se derramou por nós. Se derramou por nós ali naquela cruz. Grandioso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nos perdoaste. Eu te agradeço, Senhor, porque naquela cruz derramaste o teu sangue por nós. Senhor, grandioso Deus, assim como nos perdoaste, nos ensina também a perdoar. Senhor, assim, Pai eterno, como o Senhor derramaste a tua graça sobre nós, a sua misericórdia, que também possamos aprender a ser misericordiosos com os outros. Senhor, como é difícil às vezes carregar as dores, ó Pai, que nos prendem, esses fardos, ó Senhor, imensuráveis, ó Pai, mas que eles são, ó Pai, retirados dos nossos ombros, Senhor, quando aprendemos que precisamos perdoar. Que assim, Senhor, venha sobre cada um de nós, ó Pai, esta instrução, este ensino, e que possamos, Senhor, colocá-la em prática e perdoar todos aqueles, Senhor, todos aqueles que têm nos ofendido, magoado, ó Senhor, agido de forma não honesta conosco. Pai, grandioso Deus, que o teu povo neste momento entenda que o perdão foi liberado e nós também assim devemos fazer. Santo Deus e amado Pai, eu rogo mais uma vez por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os abençoe e os cure, que o Senhor os trate, Senhor,
Em nome de Jesus, abençoe, Pai, os corações, ó grandioso Deus. Pai de amor e Pai bendito, traga a tua restauração neste momento difícil de pandemia. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Andrade, do pastor Maurício, do pastor Antônio, da família do Júlio César, da Miriam, ó Senhor, de tantos outros que estão enfermos. Trate, Senhor, com suas vidas. Mas, Senhor, principalmente que não nos deixe, Senhor, continuar com os nossos corações amargurados. Que o Senhor nos restaure cada vez mais. Grandioso Deus e Pai, que o teu amor, que a tua paz e que as tuas consolações venham sobre cada um de nós. E que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guie e que Ele conduza a sua vida cada vez mais. Eu quero poder encerrar com um louvor e que esse louvor também seja a sua oração. Fica até o final, não saia, cante este louvor que vai estar passando agora. E ele fala justamente sobre isso, sobre este perdão maravilhoso, que ele seja a sua oração também nesta noite. Deus abençoe a cada um e até mais. Te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me